mais uma live e hoje nós vamos estar comentando sobre o assunto aí desse rapaz que se casou aí, né, com 8 esposas no Brasil, e isso é proibido, e a sociedade fez uma retaliação lá, pichou o muro dele, uns chamaram ele de demônio, e enfim, está sofrendo várias retaliações aí da população, onde que 50 países aí isso é comum, é permitido, né? Mas no Brasil tem uma lei aí que não permite o casamento com mais de uma esposa, e ele queria, né, porque amava todas elas, né? Ele é um rapaz novo, queria se casar e nenhuma igreja aí aceitou, ele correu atrás de mais de 300 igrejas aí, e nenhuma aceitou, até que teve uma igreja católica aí que decidiu fazer né, a cerimônia de casamento ali, se casaram, bonito, né? Então é isso, gente. Então nós vamos estar tratando sobre esse assunto aí. Nós vamos estar aí conversando em grupo, cada um tem um pensamento. Lembrando que no Corão é permitido até 4 esposas, né? Então tem exceção de pessoas aí que acaba casando com mais de 4 esposas. Na Bíblia é permitido até 1.000 esposas, né? Segundo a Bíblia, aí o Salomão teve 1.000 esposas. Então, os seguidores da Bíblia aí estão vencendo o Corão, né? Davi também tem muitas esposas, né? Então, quem segue a Bíblia aí estão na frente do Corão. Pelo Corão pode ter até 4 esposas e pela Bíblia até 1.000 esposas, né? Mas, enfim, nós vamos estar comentando hoje aí, estamos com o Mário Sueck, o Bruno Alex, Cileide Favoredo, Raquel, temos o Valdecir Cândido, tem enfim, tem aí, se os irmãos perdoam aí se eu não conseguir citar o nome aí, né? Elma, enfim. Estamos juntos aí, vamos conversar sobre esse assunto. Eu tenho algumas anotações aqui, mas eu vou estar passando aí no correr do vídeo aí. Eu queria já, de antemão aí, ver quem quiser dar uma palhinha sobre esse assunto, que levantasse a mão e os demais pudessem manter o microfone fechado para que saísse uma gravação bem nítida, que não tivesse muito embaraço. Aí, levantando a mão, tem mais controle aí, né? A gente está aí com um grupinho aí bom. Então, alguém quiser dar uma opinião sobre esse assunto, e a gente está conversando aí, abrangindo mais aí. Isso é interessante, o Brasil, né, é um país proibido isso, né? Então, é um assunto que a gente aborda aqui. Tá certo, então. Para quem não me conhece, me chamo Bruno, do canal Bruno Verdade Certa. E, para ser sincero, para mim, hoje, nada para mim é polêmico. Eu não vejo nada polêmico nisso. É polêmico para quem ainda está com nível baixo de consciência, né? Mas o que segundo esse tema, por que ainda é um tabu no meio da sociedade? Porque as pessoas, elas têm a Bíblia como regra de fé, né? Quando a gente vê no Velho Testamento, a gente vê lá que Salomão, ele teve 1.000 mulheres. Davi também não teve 1.000, mas também teve aí um número considerável também de mulheres aí, muito, né? E já no Novo Testamento mostra ali que podia casar e não podia, tinha que casar e não podia casar com outra, senão era adultério, segundo o que Yeshua falava ali com os discípulos. Então, é um negócio muito doido, né? E o nosso país, ele é cristão, né? Ele é judeu-cristão, né? Que ele tanto aborda o tema do Velho Testamento quanto do Novo. Aí dá esse problema tudo aí, todo mundo fica nessa crendice aí de certo e de errado. O que o irmão Bruno, do canal Verdade Certa, acha? É errado, Bruno, ter 10 mulheres? Não. Você tem que perguntar para as 10 mulheres que estão com o cara. Eu vejo assim. Será que as 10 mulheres acham errado? É bem simples, pessoal. A vida é muito simples. Chega para as 10 mulheres. Você está de acordo? Tô. Se as 10 mulheres estão de acordo e o cara também, não tem nada errado, né? O problema é que essa sociedade julga o certo e errado mediante o que está escrito na Bíblia. Uns usam o Corão, outros usam a Bíblia, outros usam outro tipo de livro, né, que se julgam sagrados, e acaba pautando o seu certo e errado mediante esses livros aí. Eu, particularmente, não vejo nada de polêmica e não vejo nada, assim, para mim, eu acho que para mim é tudo liberal mesmo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, o Bruno agora
de liberdade virou libertinagem. Não é questão de libertinagem. Isso daí a gente também é um conceito bíblico também. Quando a pessoa fala assim, é libertinagem. Não. Você não pode ter libertinagem para destruir a vida do próximo. Né? A partir de quando, vamos supor, 10 pessoas se unem e falam, poxa, eu vou casar com um homem só. Se para eles aquilo é certo, e ponto final. E ninguém tem que ficar metendo bedelho, eu não vejo erro algum. E é basicamente isso, eu acho que para mim não tem polêmica alguma, né? Eu acho que nossa sociedade aí, principalmente nosso país aí, deveria estar mais crescidinho na consciência e parar com esses tabu aí, parece criança, né? Na consciência, né? Qualquer coisinha, tá errado, tá errado. Não, mas espera aí. Pergunta para as 10 mulheres que tá com o cara. Pergunta se ela acha que tá errado. Será que tá errado? Na consciência dela, ela tá gostando, ela achou legal. Né? Agora, o problema é o cara ficar com 10 mulheres, né? Como mesmo o Mário falou, né? Ele não vai se livrar de uma TPM, meu amigo. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que ter capacete, né? Tudo ali para se defender ali, porque o negócio é bravo, hein? Uma mulher já dá problema, imagine 10, hein? E é só isso mesmo, a opinião que eu tenho nesse assunto aí. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. E falou o Bruno do canal Verdade Certa. O Mário Sueck, dá a sua opinião, Mário Sueck. Então, vamos dar um pitaco aí nessa bagaça aí. Para mim, assim, a questão é o seguinte: alguém se machuca nisso? Alguém está nisso obrigado? Alguém está sendo constrangido? Qualquer coisa que não tenha constrangimento de nenhuma das partes envolvidas, que não tenha coerção, que não tenha nada forçado, para mim está tudo de boa, entendeu? Agora, por outro lado, eu fico me perguntando também, assim, e amanhã ou depois, se alguma dessas mulheres se interessar por mais um cara e quiser trazer ele para dentro, será que esse cara vai aceitar? Né? Porque tem esse lado também, né? O cara, de boa lá, ficar com as 8 mulheres, mas e se dessas 8 mulheres, alguma delas quiser trazer mais um cara, ele vai aceitar? Né? Porque aquele negócio, você tem que toda regra tem que ser universal. Ela vale para você, ela vale para todo mundo que está envolvido. Entendeu? Então, essa é a única questão que eu colocaria, né? Agora, para mim, eu particularmente, assim, eu sou a favor do não casamento hoje. Eu acho que colocar duas pessoas para viver juntos, olha, rapaz, é um problema sério, entendeu? E eu falo por experiência própria também. Então, é complicado isso aí. Eu acho complicado, eu acho até engraçado quando uma cerimônia de casamento, né, onde uma pessoa é obrigada a jurar amor e fidelidade para outra pelo resto da vida, você não pode prometer nada nem para si mesmo, porque você não sabe amanhã, né? Um dia você se ama, outro dia você se odeia, um dia você fala, nossa, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, no outro dia você fala, como eu posso ser tão idiota, né? Se você não consegue ter um sentimento uniforme nem com a sua própria pessoa, pela vida inteira, como é que você vai prometer uma coisa para outra pessoa, né? Então, a gente criou essas convenções, assim, que elas são absurdas em todos os sentidos que você pensar, entendeu? E, na verdade, a família, ela surgiu com a questão do patriarcado, da propriedade privada, né? Tem uma série, porque nem sempre existiu essa configuração de família. Se a gente parar para pensar, se você vai em outro país, lá no outro país é obrigado o cidadão de bem casar com 3 ou 4 mulheres. São obrigados. Às vezes o cara nem ama. Ama só uma pessoa. Ele tá amando uma pessoa só. Só que ele é obrigado a casar com mais 3. Né? E dá uma briga do caramba, porque imagina, 2 pessoas que se amam, se juntam ali, e depois tem que ter mais 3 por causa do sistema lá, porque lá tem muita pouca família, não tem muita gente, então eles fazem de propósito. Eu acho que isso daí também é uma forma também de controlar a população, né? Como o nosso país o Brasil faz filha doidado aí, acho que não precisa disso, né? Por isso que eles fazem isso, né? De manter ali, tem até a religião falando que é pecado fazer sexo, não sei o quê, mas se o nosso país tivesse pouca gente, entendeu? Oxe, na hora até a religião ia falar para ter 3, 4 esposas para, né, para ter aí o serviço para eles, né? Os senhores do mundo. Tem essa concepção também. Lembrando aí os amigos ouvintes
Assim, não é para dar legalidade, nem para tirar legalidade, nem para tirar direito de ninguém, nem para colocar direito para ninguém. É um assunto que a gente comenta aqui, assim, junto com as pessoas. Eu queria só falar assim, um homem, que ele tiver 3, 4 mulheres, é poligamia. Um homem que tem várias mulheres, aí é polianginia. Polianginia. Então, é várias mulheres. Uma mulher que tem vários homens é palianidria. Palianidria. Nome paliandria. Então, isso são agregado a uma mulher que tem vários homens. Aqui na nossa cidade tem uma mulher ali que tem 2 maridos. Ela tem 2 maridos, ela vive com 2 homens. Então, então tem os 2 lados da moeda, como o Mário falou. Só que assim, um homem ele não procria, mas a mulher procria. Então, um homem com várias mulheres, ele pode ter uma família muito grande e pode ter um grande crescimento de pessoas, tipo, desalentadas para a sociedade. Então, hoje, a sociedade, como já, né, as pessoas vejam, né, muita falta entre né, tratamento médico, né, suporte, né, nas cidades aí para acolher as pessoas, já tem um problema. Imagina, né, cada casa aí tivesse produzindo aí 50, 60 filhos. Então é complicado. Então, o homem está ali, né? Tem como diz, o campo aberto ali, vai plantar, né? Vai plantar um monte de semente aí, vai nascer um monte de filho. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar que provavelmente tem essa restrição na sociedade com o propósito de não ter esse nascimento desenfreado, né? Entre a sociedade. Então, é colocado, a igreja tem ajudado muito sobre isso, né, colocando como se fosse pecado, né, isso, aquilo, colocando todos aqueles dogmas em cima desse aparato. Uma foi crescido muito num concílio que teve entre a Igreja Católica e os próprios padres foram restringidos ao casamento. Então, tem aí que cresceu muito essa restrição nos países que tem o catolicismo, né, influenciando. Então, tem mais de 50 países aí que não é influenciado pelo catolicismo, né? Essa coisa. A Cileide Favoreto levantou a mão. Sua palavra. A palavra. Primeiro, a gente tem que entender ali, ver como que está a mentalidade do povo, o significado de casamento, né? Que vem mudando muito isso daí. E diante de tanto caso de divórcio aí, é um documento que eu já tirava ele de circulação, um documento chamado casamento. Porque o verdadeiro casamento é a decisão de 2 pessoas, ambas pessoas que decidem se respeitar, viver junto, né, com um respeito um com a outra, de livre e espontânea vontade. O documento, ele na verdade, ele vem mais por parte material, né, das pessoas, vem pela atitude desonesta das pessoas e tudo mais. Então, seria um documento de garantia, na verdade. Agora, o documento que vem como casamento, ele tá sendo usado tipo uma propriedade que nunca, como se fosse propriedade um do outro, mas faz muito tempo que isso a gente não vê respeitado. É raro isso ser respeitado. Então, na minha opinião, hoje, não contrariando ou contrariando aí a opinião dos outros, esse documento seria excluído já do Brasil. O outro país faz o que quer, mas no Brasil. Seria um contrato de compromisso entre as pessoas devido bens materiais, porque o respeito mútuo entre uma pessoa e a outra não é documento nenhum que dá isso, né? E agora, independente que hoje tem homem com homem, mulher com mulher, agora 8 mulheres para um homem, então, assim, seria feito um contrato de compromisso devido à parte material. E desde que as pessoas se querem de comum acordo, ninguém está sendo forçado ou lesado. Então, o casamento, na minha opinião,
não é papel, é o respeito que tem uma pessoa com a outra de livre, espontânea vontade. Então, por isso eu digo, documento é simplesmente pela parte material, né? Então, quer viver junto, quer independente de sexo, de idade, quantidade, mas faz o documento para a parte material. Então, não seria casamento. No caso aí, eu acho que foi casar com 8 mulheres num país que não é permitido. Tem alguma coisa aí que está errado, né? Ou é só para Ibope ou alguma coisa, mas enfim, tanto de como um acordo, todo mundo aceita e está feliz, está valendo. Também não penso igual o Mário, igual o Bruno nesse quesito. Que a pessoa está feliz, está tudo bem, mas casamento é respeitar um ao outro, e o acordo verbal que foi feito, o documento é somente parte material. Ok, irmã Zayat? Excelente, excelente colocação aí, nossa Lady. Fui muito aí. Quer dizer, assim, que alguns evangélicos aí que nos ouvem, né, e eles já vão usar aquele trecho lá na Bíblia, né? Aí o anticristo está aí, porque diz lá na Bíblia, né, e eles serão contra o casamento, né? Então, o que nós tentamos passar para as pessoas não é a nossa crença. Nem eu sou uma pessoa, eu tenho um tipo de crença, o Bruno tem um tipo de crença, o Mário Sueck se declara ateu. Então, temos aqui costumes de alimentação, no caso, o Mário Sueck é vegano, a Cileide é vegana, eu já não sou vegano, o Bruno Alex não é vegano, e tem outros aqui que não são. Então, cada um tem uma opinião, e isso que nos torna interessante nesse grupo. Porque se fosse todos nós pensando numa só casinha, não tinha interesse nenhum de nós se reunir. Porque todo mundo pensava igual. O que nós vamos discutir, gente? Vamos só concordar um com o outro? Então, não é isso. Então, não quero que aquele que nos ouve nos julga pelo que nós estamos passando. Ouve com atenção e extrai aquilo que lhe foi proveitoso, porque o nosso objetivo é não criar revolta entre as pessoas, essas pessoas que estão revoltadas com esse jovem ali que se casou com essas esposas. Essas pessoas estão lá pichando, chamando ele de demônio, pichando, ameaçando ele de morte. Essas pessoas são pessoas que não são instruídas, pessoas que não tiveram uma instrução. Foram fomentadas pela religião, pelo governo. O governo aí atual, aí, ele fomenta muito a cabeça das pessoas também, né? Até esse é o objetivo, é trocas de ideias. Então, eu concordo com cada ideia e filtro tudo de uma maneira que a gente possa, cada dia, chegar a um crescimento de consciência e ter uma consciência mais assim, compreensiva com as pessoas, porque as pessoas hoje vão já preparando pedra na mão para jogar. Elas não têm uma compreensão, né? Não têm uma amplicidade. Então, esse é o nosso objetivo. O Bruno Alex está falando, o Valdecir Cândido também queria falar um pouco. Fala, Bruno Alex, hoje passo para o Valdecir Cândido dar a sua opinião também. É rapidinho, irmão Valdeci, é coisa rápida mesmo. Eu queria perguntar para o irmão Paulo, quando o irmão viu lá o vídeo, foi aqui no Brasil mesmo. Rapaz, o cara convencer 10 mulheres para ficar com ele. Pode ter alguma coisa, às vezes ele tem um acordo, né? Faz acordo, né? Então não se sabe ali. Se estão felizes, tá bom. O importante é estar feliz. Verdade. Pode falar, Valdeci. A respeito desse casal, desse cara que casou com as outras mulheres, e se não tem nada forçado e todo mundo, ninguém é obrigado, para mim tá tudo certo. A circunstância aí não quer dizer nada. O problema é quem vai sofrer é ele, não, ou é as mulheres. Para mim tá tudo certo. Não tem nem o que falar nisso aí. Não tá obrigando, não tá forçando, não tá machucando ninguém. Taca ali pau. Essa é a minha opinião. Ô, irmão Paulo. Irmão Paulo.
Eu, para falar a verdade, eu nem vi esse vídeo que vocês estão comentando aí, mas existe a possibilidade também dos 9, na verdade, ter entrado num acordo para ganhar notoriedade, para ficar famosinho aí, né? Só para causar polêmica, né? Como eu disse, Pode ser também. mas agora eu esqueci de falar um detalhe, irmão Paulo. Esqueci de um detalhe. Quero ver um homem que não for pela religiosidade, que vai ser contra o homem ter várias mulheres. Ainda não vi. Só aqueles que têm medo do inferno. Então, só por religião, mas do mais vai falar que tá tudo certo mesmo. Uma e a mulher. O cara vai até falar de Deus, pô, de Deus. Deus é lindo. Só eu de mulher aqui falando com vários homens. Eu concordando, imagina vocês. Da sociedade, por exemplo, isso não, vamos colocar assim que começar a se tornar comum. Você já acha que isso reduziria a prostituição ou aumentaria a prostituição? Se isso começar a se tornar comum no país? Eu tô com a mão já ali, já vou aproveitar e falar, não ia diminuir, não, porque o ser humano, ele quer contrariar. Então, se o homem está lá com as 8 mulheres lá, daí ele vai querer arrumar outra, ele vai dar um jeito de trair. Sem contar que essas mulheres também, provavelmente, porque hoje em dia se vê muita traição. Por isso que eu disse isso, que casamento não é documento, é o respeito que tem um pelo outro. Então, o fato de um homem ter 10 mulheres não quer dizer que ele vai ser fiel a essas 10 mulheres e vice-versa, a mulherada também. Porque está faltando muita fidelidade no ser humano no país. Estou falando do Brasil. Os outros países lá fora, não sei. Não me importa. Me importa aqui o Brasil. O Brasil falta muita fidelidade. Eu estou em concordância com a irmã Sileide. Concordância absoluta. Se já é difícil um relacionamento, e o que importa é a fidelidade entre ambas as partes. Esse é o verdadeiro casamento. Não é um papel ou um contrato perante o outro homem, ou uma cerimônia religiosa, ou a mulher vestida de branco. Isso, para mim, não tem importância nenhuma. Para mim, é a convivência entre os dois, ambas as partes, o respeito e a fidelidade. Entre dois, um casal. Eu acredito que se torna até um pouco assim estranho, meio bagunçado, por quê? Já pensou essas 8 mulheres ter filhos, vários filhos, de um único homem? Eles vão ser irmãos por parte de pai, né? E aí? E o respeito depois entre esses irmãos? Como a gente vê em casos, né, de irmão, muitas vezes gostar da irmã, um se apaixonar pelo outro, aí um, de repente, pode se achar no direito por não ser filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Então, para mim, já se torna algo confuso. Nada contra, né? Até concordo com os outros irmãos. Cada um cuida da sua vida. Cada um sabe de si. Não é mesmo? Mas, Raquel, esse caso aí deve ser bem alegoria, isso aí. Qual o brasileiro que vai casar com ele? Olha, o homem já não está dando conta de sustentar uma mulher.
Agora tu já pensou sustentar 8 mulheres? Agora fora os filhos, se vir mais filho ainda, como é que fica o negócio? Viu, irmã Raquel? Só que hoje quem está sendo sustentado pelas mulheres é os homens, praticamente. Né? As mulheres, Também, as que mulheres homem estão cozinha, dominando. 8 mulheres, o homem não precisa nem trabalhar mais, só ficar no ouvido de codorna. mas Sossegado. tem homem que fica em casa fazendo o serviço da mulher e a mulher faz o serviço do homem. Isso acontece. O homem Nós desemprega. humanos, a raiz. A raiz como é? A raiz de Jatobá. É 8 mulheres, um dia de cada uma de fazer o serviço, lavar roupa, cozinhar, vai ficar 8 mulheres folgadas. Ah, eu vou arrumar um marido assim, com bastante mulher, sobra menos bucha. Concordo com você, irmã Cileide. Estou com concordância com você. No seu Ah, eu grito, ô Cileide, eu falo, chama a Raquel, ou a Lúcia, ou a Márcia, ou a Cláudia. Ó, como é que funciona o casamento entre os muçulmanos? Lá, a primeira mulher é que manda. As outras são submissas à primeira mulher. Então, a mulher é a... Como é que é? Enfim, ela é a alfa, né? Ela que manda. Todas as outras são praticamente como serva dela, da primeira. Então, se falece a primeira, a segunda vira a ama da cara. Eu não sei como é que é a palavra ali, mas ela é a chefe, no caso. Né? Então, o marido pode ter mais tantas esposas, mas só que quem manda é a primeira. A primeira Mas esposa é a chefe. no outro país, né? Como? No outro país. No Brasil, aquela mulherada lá, acho que elas ficam brigando. Sim, não, no Brasil é extremamente proibido. É extremamente proibido o casamento com mais de uma esposa. Só que tem pessoas que vivem, tem muitas pessoas, só no Brasil, tem casos de mais de 20 mil pessoas que vivem com 3 ou mais esposas, né? Mas só que não são casados totalmente. É casado com a primeira e as outras são tipo segmento, né? Elas vivem na mesma... Casado é a palavra morando na mesma casa. Isso é a palavra casado, tá? Não é o papel. Estou morando na mesma casa, sou casado. Então, é isso que rege a lei. A lei, se tu mora na mesma casa, tu é casado. Pela lei, tu tem todos os direitos. Então, não existe o papel. O casamento é morando na mesma casa. Tá morando na mesma casa? Sou casado. Entendeu? Essa é a palavra casado. Pela lei é assim. Tem direito de pensão e tudo, né? Se vinha morrer o cônjuge ali, porque mora na mesma casa. Tem prova que mora na mesma casa, é casado. Então, essa é a palavra casado. Eu queria que os irmãos entendessem. A palavra casado não é o papel lá. Então, mas pela lei, é proibido o papel. Então, não é proibido ter. Se a pessoa tem lá 5, 6, não é proibido. Mas se fazer cerimônia na igreja é proibido e ter o papel assinado, todas elas assinar que é a esposa do cara, entendeu? Ou vice-versa, né? Que nem aqui na minha cidade tem uma mulher ali que ela é casada com dois maridos, só que ela não é casada no papel, é casada porque mora na mesma casa, os dois esposos ela tem. É perto de uma obra que estou fazendo lá. Ela tem um sítio, né? E é casada com 2 homens lá. Então é isso. Essa é a palavra. Então, Eu complicado, né? conheço pessoas assim também, casadas com. Por isso que eu estou falando para vocês, esse papel, esse documento casamento, só de viver junto já está casado, né? Então, não sei por que ainda fica brincando de casamento ainda, de festinha, de coisa e tal. Então, mas enfim, eu conheço pessoas assim que com relacionamento em comum acordo com mais de uma pessoa junto na mesma casa. Eu queria aproveitar e dar um adendo aqui. Hoje, como eu vejo o casamento, né? Primeiro vamos na parte do solteiro. O solteiro, a pessoa que é solteira, o nome já fala, tá solto, é bicho solto, né? Tá lá, se diverte, sai com uma pessoa, vai lá, curtiu aquela pessoa, e depois tá com outra pessoa e tal.
quando essa pessoa, esse jovem, encontra uma mulher, porque sempre ele vai encontrar uma mulher que o coração bate mais forte, né? Então, ele pode estar saindo com várias, mas vai ter uma pessoa que vai bater mais forte. Então, aí chegou a hora do casamento. Aí, para mim, eu vejo o casamento é um nome assim, até lindo assim, de se falar, porque é quando você realmente encontra aquela pessoa que faz sentido na sua vida. Tipo, você pode ficar com várias pessoas, mas aquela pessoa foi que te preencheu, né? Aí vem o casamento. Eu vejo assim, né? Aí a pessoa casa com aquela pessoa e ela tem que ter uma fidelidade. Mantenha a fidelidade, um respeito àquela pessoa e assim a pessoa também. Simples assim, né? E na verdade era para ser assim. Mas por causa das doutrinas bíblicas, aí lascou tudo, né? As igrejas falavam que não, tem que casar logo, é melhor casar do que se abrasar. Tá escrito lá na Bíblia, Paulo falou. Aí o povo, por causa de sexo, casava na igreja. Né? Tem que casar logo, Jesus está voltando. Ó, tem que casar logo porque Jesus está voltando. Tem que casar logo porque vai se abrasar. Rapaz, o que aconteceu? Todo mundo casando. Nossa, todo mundo ali já encontrando na sua tampa. Né? Como diz lá o ditado, a tampa e a panela. E na verdade não era, cara. Né? E muita gente ali que foi juntado por pessoas, né? E de repente você vê lá se separando. Ah, foi o inimigo que separou, o inimigo é sujo, né? Então, nada a ver, cara, com a paçoca, nada a ver mesmo, né? Isso é tudo fruto de entendimento das pessoas ali, da religião. Mas se não tivesse a Bíblia no nosso país, o que seria saudável é o quê? É o solteiro curtir a vida, primeiro curtir tanto o homem quanto a mulher, entendeu? Tá ali curtindo, de repente encontrou o parceiro ali que preencheu o coração, que não é igual aos outros. Não que os outros não seria bom também, não. Todos são bons. Mas tem aquela pessoa que a pessoa fala, poxa, me identifiquei com você, não quero mais ninguém, só quero só você. Parece até algo poético, né? O pessoal até canta, né? Então, mas é uma verdade. Tem gente que encontra a pessoa que fala, poxa, essa aqui é a mulher da minha vida, isso existe, né? E tem gente que dura o casamento durante a vida inteira e aquela pessoa fica com aquela pessoa pro resto da vida. Não por religião mais, mas por amor. Aí pronto, aí vem o sentido dessa vida, entendeu? Que é o amor, né? Caso contrário, meu amigo, se você é solteiro aí, vai curtir sua vida. Depois, de repente, vem aí uma pessoa boa aí que você vai ser feliz e você vai deixar as outras aí. E é simples assim, a vida é tão simples, gente. Bruno. É isso Fala, aí. irmã. Concordo com o Bruno, ele falou bonito. Porque hoje, Obrigado. no mundo que a gente vive, né, no século XXI, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém obriga mais ninguém ficar ao lado do outro. Não é por obrigação, não é por necessidade, porque hoje a mulher está igual ao homem, ela trabalha, ela tem profissão. Por exemplo, onde meu marido trabalha, tem mulheres que trabalham no caminhão, né? Graças ao feminismo, hein? Graças ao feminismo, hein? Equilibrou o negócio aí. Isso em carreta, empilhadeira, né? Ele às vezes chega comentando, hoje chega uma moça lá, está fazendo teste. Então, hoje, a mulher não é mais dependente do marido. Digamos assim, se ela não querer, então ninguém é obrigado a ficar com ninguém, a não ser por amor. E aonde haver o amor, eu acredito no respeito, na fidelidade. E você falou bonito, Bruno, gostei. Pois aí como você falou ali, a independência das mulheres, e essa independência dá o direito delas ter a opinião delas. Se elas decidirem viver lá com um homem que já tem 2 esposas, é a opinião dela, é independente. Ela está trabalhando pelo próprio sustento, ela está vivendo a vida dela, ela decidiu amor aquele cara que já tem 2 esposas. E querer viver, quer dizer, o governo não devia se envolver na vida dessa pessoa, né? Mas, assim, pela legislação,
a partilha dos bens é considerada uma esposa. Então, as outras acabam, até agora, já na lei, houve uma brecha que a amante é considerada amante, no caso, tem a parte que ela pode ser dividido, né? Mas se o cara tiver, no caso, 5, 6, aí, meu Deus do céu, né? Vai quebrar o caneco, né? Então, é um assunto legal a gente estar tratando, porque realmente a mulher é independente. Ela é independente e ela escolhe. Se ela querer viver lá com um homem que já tem 3 esposas, ela, né, gostou do camarada lá e quis ir viver com o cara. Por que o governo tem que interferir? Por que não dá o direito para ela também? Devia dar direito, como estão dando direito para homem com homem casar, mulher com mulher casar, por que não pode dar o direito para essa mulher ela ter direito de, talvez, né? Mas ó, que olhando pelo outro lado, já pensou? O cara morre, aí tem que ter uma parte da pensão para cada esposa, 8 esposas. Se o cara tem uma pensão ali de 5 mil, porra, vai dar uma migalhinha para cada uma, né? Elas vão passar fome, vão depender do auxílio alimento. Mas só que a independência das mulheres muda a história, né? Essa independência aí financeira. Acontece realmente, né, irmão Paulo? Isso acontece. No caso aqui teve uma senhora que o marido dela faleceu, ela já estava separada dele, ele já estava vivendo com outra mulher, né? E após o falecimento dele, o que aconteceu? Ele recebia um salário mínimo, foi dividido a metade para cada uma. Entendeu? O salário mínimo foi dividido em 2 partes. Agora, tu imagina, um salário mínimo dividido em 8. Já tem na lei ali que, né, mas é considerado mais uma no caso, né? Não é considerado mais 5, mais 6, né? Geralmente na lei já tem essa brecha para amante, no caso. Então, até o filho da amante, né, também tem o direito, né, na partilha. Então, são coisas que a lei está abrindo. Antes não existia isso. Era uma só e acabou-se. Era só aquela que tinha direito e acabou-se. Agora, quando tem o casamento registrado lá, a mulher tem todo o direito e a amante não tem direito nenhum. Provavelmente, nessa dali, a mulher era separada, ela não tinha mais laço registrado, né? Aí é onde a amante tem o direito, porque não é casada. Então, aí tem uma interessante por causa da lei, negócio. Você não entendeu? Ela não era amante, ela não foi amante. Ele separou dela em vida, da primeira esposa, aí ele foi viver com outra mulher, viveu com a mulher, ele ficou doente, a segunda mulher dele cuidou dele, ele veio morrer. Aí o que aconteceu? Ele recebeu o salário mínimo, o juiz deu como repartido, metade cada uma, a metade para a primeira e a metade para a segunda, entendeu? Mas então ela não era separada legalmente dele ainda. Provavelmente. Ela continuava casada com ele, mesmo separado, mas continuava casada no papel. Sim. Porque se é separado legalmente, daí já não tem mais essa... Por isso que uma separação é mais complicada do que um casamento, né? Quando tu vai casar, é mais fácil do que fazer o divórcio. O divórcio aí é puxado tudo, né? Tudo, é feito as partilhas, tudo, porque está havendo um divórcio. Casamento é ir lá, em meia hora tu já estás casado, né? Mas para o divórcio já é mais demorado. Então, provavelmente eles não tinham o divórcio, porque devia ter filho também, ela provavelmente tinha filho, né? E herança também, enfim. Mas é isso aí, gente. Um assunto aí bem fora do nosso cotidiano, do nosso costume de conversar, mas interessante, é uma coisa que a gente veja acontecer aí com a sociedade. A gente fala de política, falamos um pouco de religião, falamos de modos alimentares aí, né? E agora falamos aí sobre poligamia, a vivência aí de um homem aí com mais esposas aí, né? Ou uma mulher com mais maridos, né? Tanto um lado como o outro.
a gente veja que na Bíblia, a Bíblia aí, ela tem Jesus, quando relatou lá sobre o homem, né, foi dado carta de divórcio, né, isso pegaram em contradição lá, sobre a lei de Moisés, era dada uma carta de divórcio, se o cara não se agradasse da mulher. O que acontecia? Naqueles casamentos, a mulher vinha, ela mantia, quando ela era solteira, ela mantia sempre com o rosto coberto. Então, o camarada, ela era separada para o camarada ia lá, casava com ela, e quando descobria o rosto, via que era um raio lá de baixo. Era um trubufu. Ele não se agradou dela. O que ele fazia? Ele ia lá e devolvia para o pai. Dizia assim, não me agradei. Então, ele não tinha relações com ela, nada, ele devolvia ela virgem. E isso nada era registrado. Agora, no momento que ele descobriu, olhou que era um raio, um cruz credo, e ele quis ainda manter o casamento, teve relações com ela, e depois ele se arrependeu e quis devolver, dar uma carta de divórcio, daí ele fez algo abominável perante Deus. Porque isso é abominável a Deus, porque ele descobriu, ele desonrou a virgindade da moça, ficou e depois foi lá e devolveu como objeto. Então, isso era abominável. Em Malaquias também fala, né? Vocês fazem essas abominações, vocês pegam a moça e fazem isso e depois devolvem, como fosse um objeto. E ela tem que ir para uma casa de prostituição, porque nenhum outro homem vai querer acolher ela, porque ela já não é mais virgem. Mas aquele que acolher essa moça, não sendo mais virgem, grande coisa fez ao Senhor. Então, Deus dava uma legalidade para aqueles que decidissem casar com essa moça, mesmo sendo repudiada, grande coisa fazia o Senhor. Então, aí são algumas leis aí que tinha na lei mosaica, para os irmãos terem mais ou menos uma noção como é que funcionava. Quando Jesus falou ali, bom é, em Timóteo, se eu não me engano, bom é o homem que prega a minha palavra, prega a palavra de Deus, não foi Jesus, foi em Timóteo lá. Paulo falando, bom é aquele que prega a palavra de Deus, que ele seja marido de uma só mulher. Porque se ele tiver muitas esposas, ele não vai ter tempo para a obra de Deus. E nem eu mesmo, ele falou, no caso, eu decidi não ter nenhuma esposa. Porque eu tenho todo o meu tempo livre para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, ele botou uma regra ali que não era uma regra divina, uma regra dele. Ele disse assim, se um homem tiver muita mulher, ele vai ter que estar ocupado para atender essas esposas dele e não vai ter tempo para pregar o Evangelho. Era uma época que tinha que ser divulgado muita palavra. Então, isso são pontos aí que é bom a gente estar analisando e vendo, porque os religiosos eles fazem muita confusão. Eles digam assim, mas na Bíblia diz que Jesus falou que o homem é só uma mulher. O homem que tiver mais uma mulher vai para o inferno. É adúltero, satânico. Então, não tem conhecimento da palavra. Então, é bom a gente conhecer a palavra, é bom a gente saber aquilo que a gente está jogando pedra. Como estão jogando pedra nesse jovem, né? Dizendo que ele é um demônio, que ele é um isso, é um aquilo, é um aquele outro. Adúltero, na verdade, ele é uma pessoa até exemplar, que ele quis casar legalmente. Então, ele é exemplar. E as esposas, né, concordando com ele, eu dou nota 10 para ele. Entendeu? Eu dou nota 10 para ele, porque além dessa sociedade corrompida, ele quis ter uma dignidade de estar fazendo um casamento legal. Entendeu? Então é isso, gente. É só a gente analisar que a sociedade é que está corrompida. Mas eu acho assim que na parte assim, não é bom que a pessoa tenha muita, porque já hoje, para cuidar de uma só, já está bem difícil, gente. Então, não é bom. Mas que também pecado, isso não é, não. Isso não é pecado, não é proibido, não é demônio nada disso aí, entendeu? Essa é a minha opinião. Quem está levantado a mão ali, quem quer dar opinião ainda? Era a irmã Raquel, né, que tinha levantado a mão naquela hora lá. Então, aí, segundo o judeu, né, irmão Paulo, ele olhava ali e falava, não está pronta ainda, né? Aí descartava a bichinha. Não está pronta ainda, aí descartava a bichinha lá. Que ele não conhecia o rosto da esposa ainda, né? Ele ia conhecer só no casar depois
na núpcia ali, no momento ali, que ele ia descobrir o rosto dela, e aí, ó, quando ele descobriu, ele disse, ai, meu Deus do céu! Tu vê que Jacó casou com a moça achando que era mais nova. E depois, quando ele viu que ele casou, que ele levantou, ele viu que era mais velho. Entendeu? Ele só descobriu que não era que ele amava depois que concluiu o casamento. Então, era isso, assim que acontecia. Ficava com o rosto coberto, ele não sabia. Quando ele foi ver, não era aquela. Então, é isso. Já pensou, não? Ele casa com a moça, de repente vem lá, sem nem um dente na boca, só com um dente para abrir a garrafa. Só tinha dois destinos para elas, né? Ela virava prostituta, né? Ou ela virava mendiga, né? Não. Acontece que as pessoas falam assim, sempre existiu prostituta. Não é que sempre existiu, foi os homens que fizeram as prostitutas, pois abusavam das mulheres. O pai não aceitava mais. Elas eram obrigadas a ficar de objeto dos homens para não morrer de fome. Então, na verdade, não é que existiu, elas eram transformadas em prostitutas, porque as mulheres era explorada pelos homens, igual os animais é explorado hoje, né? E as mulheres que nem falam assim, estão livres, estão libertas. Eu não considero ainda. A mulher tem muita coisa ainda para ela conquistar ainda, porque essa conquista que ela está agora ainda é de sobrevivência, né? Porque a maioria está no relacionamento que decide sair assassinada, perseguida. Continua milhares de mulheres sendo assediadas, desrespeitadas. Então, assim, ela ainda nem está no comecinho ainda. As mulheres agora, apesar delas conseguir uma separação, mas é muito sofrido, porque a maioria dos homens não assume a responsabilidade pelos filhos, não ajuda na pensão, muitas vezes, não ajuda nos cuidados, são poucos os que usam. Então, a mulher ainda ela está tentando sobreviver a tudo isso, não é liberdade ainda. Aí tem aquelas ainda de mente pequenininha que confunde essa busca de igualdade com os homens num vandalismo e outras coisas mais. Então, assim, é isso que está bagunçando, a falta de consciência mesmo, né? Tem aqueles homens ignorantes que vêem uma mulher grávida, não vou dar lugar para ela porque é igualdade. Olha a mentalidade do homem. Porque ele não entende que igualdade é o respeito. Se a mulher está grávida, se tiver um homem grávido, a mulher que dá o lugar para ele também, não é verdade? Então, é isso, a falta de consciência, a ignorância é muito grande, e isso é muito triste. Mas ainda a luta para a mulher ter liberdade é muito grande ainda, gente. Para vocês, homens, até acha que, conseguiu, não, mas para quem é mulher sabe. Ok, irmãs aí.